Olá, meu nome é Clayton, esse é o Pipoca e esse vídeo é para fazer uma resenha a respeito de um livro da Sueli Ronick, que é o seguinte: Esferas da Insurreição, Notas para uma Vida Não Cafetinada. Olha o Pipoca aí. Vem cá, vem, eu quero tocar em você. Vem. Olha, olha que legal. Cara, esse livro da Sueli Ronick é um livro maravilhoso. Eu recomendo muito a leitura, ele é potente, né? É um livro que realmente ele consegue realizar aquilo que ele se propõe, né? Que é auxiliar um processo Opa, vai comer minha mão? Que é auxiliar num processo como posso dizer, de fortalecimento, vou chamar assim agora, da potência, porque eu tô um pouco com dificuldade para pensar aqui, porque o Pipoca chegou e eu queria aproveitar para mostrar para vocês. Ai, que gostoso de passar a mão no cavalinho. Ui, que cavalo mais bonito! Então, o livro, eu vou falar um pouquinho da estrutura dele, tá? O livro da Sueli, ele está dividido da seguinte maneira, né? Bom, ele voltou aqui pra gente. Vamos lá. La Izquierda Bajo la Piel, que é um prólogo para Sueli Ronick, que foi escrito pelo Paul B. Preciado. Esse prólogo é muito interessante porque o Paul B. Preciado consegue situar o texto, a importância do texto da Sueli nas lutas do capitalismo contemporâneo. E para quem é interessado no Paul B. Preciado, é interessante observar o quê? É interessante observar que ele compara o conceito dele de potentia gaudendi, ou força orgásmica, que é um conceito que se refere à capacidade, a capacidade de excitação virtual ou atual que todo corpo tem. Ele compara esse conceito de potência gaudendi, que ele constrói a partir lá da filosofia do Spinoza, ao quê? Ao conceito da Sueli Ronick, a ideia da Sueli Ronick de pulsão, pulsão de vida, né? Então, ele estabelece essa conexão e estabelece um paralelo entre o pensamento dele mesmo e o da própria Sueli. Segundo ele, o que há de comum entre o pensamento da Sueli e o dele? Né? É a ideia de que o capitalismo contemporâneo explora atualmente são as forças criativas da vida, digamos assim. São a capacidade que os sujeitos, ou melhor dizendo, não só o sujeito, mas como é que eu posso dizer? A subjetividade produz a sua própria existência. É a vida que está no centro do debate, né? No caso do Preciado, a gente encontra o quê? A gente encontra uma vida generificada dentro desse debate. Bom, tive que mudar aqui de posição um pouco porque estava difícil de falar com vocês e, e pensar e olhar o Pipoca e tudo mais. Então, tem um cachorrinho aqui que está preso, porque senão ele briga com os outros, e aí uma hora eles prendem, e depois eles soltam esse, prendem os outros, enfim, um processo aí. Eu não tô... enfim, bom. Então, voltando à questão da pulsão de vida, né? A Sueli Ronick, ela nos fala da pulsão de vida. E o Preciado compara essa ideia de pulsão de vida com o quê? Com a sua noção de potentia gaudendi, como eu havia dito para vocês. Eu resolvi então trazer aqui para a nossa conversa alguns trechos do livro da Sueli, e eu queria, para ir organizando o pensamento, a reflexão em cima desse livro, que é maravilhoso, eu recomendo mesmo que vocês comprem, que vocês leiam. Ele é um livro que ele chegou para mim no começo de um processo muito difícil da minha vida, em que eu estava sendo mais uma vez processado na instituição onde eu trabalho, enfim, não quero entrar nos detalhes, mas a questão é a seguinte:
ele me ajudou a pensar muito em modos de potencializar a minha existência, de reencontrar a alegria, de, sei lá, liberar as forças vitais. Acho que é um pouco isso, né, que o texto da Sueli Ronick me ajudou a fazer. Então eu queria começar aqui, eu vou tentar levantar um pouquinho aqui, eu queria começar falando um pouco do prólogo escrito pelo prefácio, pelo Preciado, e mostrar alguns trechos desse prólogo que eu acho interessante. Olha o que o Preciado nos diz, por exemplo, a respeito do livro. Ele diz assim, que Sueli Ronick descreve os processos de opressão colonial e capitalística como processos de captura da força vital, uma captura que reduz a subjetividade à sua experiência como sujeito, neutralizando a complexidade dos efeitos das forças do mundo no corpo em benefício, né, da criação de indivíduos com uma identidade. Né? Então, o que a gente encontra aqui? Né? A ideia de que aquilo que está sendo explorado no capitalismo contemporâneo são as forças da vida. Ai. Não sei. Eu prefiro falar com você, né? Bom, aquela era o Pipoca e agora, ó, quem que apareceu aqui? Deixa eu ver se eu mostro pra vocês. Tirei e ela foi embora, que pena. Eu queria falar algumas características sobre o livro, né, de um modo geral. Né? Esse livro aqui, ele é de uma editora maravilhosa, que é a editora N-1. Ela tem publicado textos excelentes que colocam em operação toda uma micropolítica mesmo, né? Novas maneiras de perceber, de sentir, de pensar, né? Essa ideia de N-1, por exemplo, é uma ideia que vem do Deleuze. Eles explicam aqui, inclusive, geralmente nos livros dele, eu acho que nesse também veio, agora eu não lembro de cabeça, mas vamos ver aqui. Vem uma informação a respeito do que é o N-1, né? Dizendo que o livro não é uma imagem do mundo, pensando na ideia do livro como um rizoma, né? Qual que é a diferença da ideia do livro como imagem do mundo e o livro como rizoma? O livro como imagem do mundo é um livro que procura ser uma espécie de, digamos assim, fotografia da realidade, um congelamento do real, uma cópia do real. Ele trabalha a partir do regime de significante, digamos assim. Já o livro Rizoma não, o livro Rizoma ele prolifera para todos os sentidos. É um livro que ele não procura representar o real, mas ele produz real, ele tem uma potência criativa, tem uma potência de germinação. Né? Acho que é um pouco isso. E essa ideia de livro Rizoma, que aparece no Deleuze e no Guattari, lá no Mil Platôs, no primeiro platô, é uma ideia que, de uma maneira geral, eu posso dizer para vocês que ela está presente nos autores que têm sido publicados pela N-1. E no caso da Sueli Ronick, então, isso, como posso dizer, aquela expressão cai como uma luva, né? Essa ideia de um livro que é um livro rizoma, né, se aplica muito aqui a essa obra da Sueli Ronick, que todo mundo, imagino eu, saiba, escreveu vários livros, mas eu vou destacar um que é, né, talvez seja o mais conhecido dela, que é o Cartografias do Desejo, que ela escreveu em conjunto, em parceria com o Félix Guattari. Né? E, bom, então eu queria dizer que esse livro da Sueli é um livro realmente que, como eu posso dizer, que tem essa, que é um rizoma, que faz rizoma, que prolifera como erva daninha. Você começa a ler e ele começa a funcionar em você, ele começa a te fazer produzir uma série de coisas. Não como um autômato, mas é como se ele te tirasse um pouco da tua, como eu posso dizer, da tua sistematicidade, ou melhor dizendo, do teu hábito, né? Como se ele te desloca da tua maneira de perceber o mundo a partir
de uma única dimensão da subjetividade, que é o sujeito, né? Então ele te leva a colocar em questão essa experiência do sujeito, essa experiência de reprodução que nós realizamos em vários âmbitos da nossa vida, e ele também nos ajuda, então, na medida em que nos faz colocar esses, vou chamar de hábitos aqui em questão, ele também ajuda a dar vazão, a dar passagem, a germinar as forças da vida no nosso corpo. Ele ativa o saber do corpo. Acho que é isso que eu queria dizer, porque essa é uma ideia presente nesse texto, né? Então é um texto rizomático, e um livro rizomático é um livro corporal, né? É um livro feito de diversas matérias, e esse livro é um livro feito de diversas matérias. Então, eu recomendo muito a leitura, e também na internet existem vários vídeos da Sueli explicando esse livro, e detalhando, e mostrando ele de vários ângulos, ou trabalhando com alguns dos conceitos que se fazem presentes aqui. E então, assim, indico também essa busca, essa procura, né? Eu acho que a Sueli é uma pensadora, uma psicanalista, uma esquizoanalista. Ela se autotitula psicanalista, né? Mas que leva em conta a crítica elaborada pela esquizoanálise, né? A qual ela também faz parte, né? Dessa crítica que foi empreendida à psicanálise. A ideia da triangulação edipiana, por exemplo, a ideia de fantasma no desejo, por exemplo, enfim. E a Sueli, então, nos presenteou, nós brasileiros, com esse livro. E esse livro é tão potente que o percurso que ele faz é um percurso que é como se ele conseguisse nos colocar em conexão de maneira crescente, digamos assim, de maneira a intensificar-se ao longo dos capítulos, até que a gente consiga colocar a nossa subjetividade no interior de uma paisagem brasileira na qual nós nos encontramos prestes a eleger o Bolsonaro como presidente do Brasil. O que eu quero dizer com isso é que esse livro vai nos ajudar, pode nos ajudar, e me ajudou, a conseguir entender como que nós chegamos onde chegamos. E vale lembrar que a Sueli Ronick, ela fala de um golpe em 3 temporadas, né? Uma espécie de seriado em 3 temporadas. Ela escreveu o livro, ou melhor dizendo, ela finalizou o livro, porque o livro tem é composto de alguns textos que ela escreveu ao longo dos últimos anos. E quando ela fechou esse livro, era justamente quando nós estávamos vivendo a prisão do Lula e a ascensão do fascismo no nosso país. Então, acho que esse livro é um livro que se coloca dentro da urgência daquilo que o pensamento nos pede, né? Como viver num ambiente de alta toxicidade, como viver num mundo que cafetina a nossa existência, como viver entre zumbis. Eu acho que o livro ele nos coloca isso, né? Que nós vivemos entre zumbis. O que são os zumbis? Os zumbis, para Sueli Ronick, são as pessoas que perderam o quê? Perderam a dimensão da subjetividade que se refere ao saber do corpo, né? As forças do mundo que nos atravessam. Então, segundo a Sueli, a subjetividade está organizada de 2 modos, né? De um lado você tem o sujeito, que percebe o mundo, que decodifica o mundo, que constrói ou que se constrói a partir dos hábitos que se formam no processo de relação com o mundo, né? E esse saber do sujeito é um saber importantíssimo, né? Para a manutenção da nossa existência na Terra, né?
Por outro lado, ela vai nos dizer, a subjetividade também tem uma dimensão, que é a dimensão do saber do corpo, que é aquilo que nos coloca em contato com as forças do mundo que vibram em nós, que germinam no nosso corpo, né? As forças que pedem passagem e que exigem a construção do novo. Ou seja, segundo a Sueli, a gente vive numa espécie de conflito, vamos dizer assim, né? Um conflito, a subjetividade ela se organiza no interior de duas dimensões, né? Que são simultâneas e que, por exemplo, de um lado, essa dimensão do sujeito exige de nós a reprodução dos hábitos e daquilo que é familiar. Ela vai construir essa noção para a gente. De outro lado, nós vamos ter uma noção que é qual? A de que existe essa tentativa de dar vazão aos germens que germinam o novo na gente, né? Criar novas formas de vida, novas formas de sentir, de perceber, novas relações no mundo. Ou seja, remodelar, remexer, reorganizar, desorganizar os hábitos. É disso que a gente está falando. Então a gente já tem esse processo, digamos assim, constitutivo da nossa subjetividade, no qual ela vive esse tensionamento entre o estranho e o familiar. E o que a Sueli Rolnick vai nos mostrar para seguir a ideia de que ela está falando de uma exploração da nossa pulsão vital? Ela vai nos mostrar que o capitalismo, que ela chama de capitalismo colonial cafetinístico, ele faz o seguinte, ele vai produzir uma determinada forma de sujeito, ele vai nos subjetivar, ele vai operar no processo de produção de sujeito na nossa subjetividade e vai construir um sujeito que é castrado do ponto de vista do saber do corpo. Um sujeito que vive a angústia, vive essa tensão entre o estranho e o familiar como uma angústia, e vive essa angústia, ou melhor, não vive esse mal-estar como angústia, ou angústia, agora eu me confundi um pouco, mas é isso, ele vive essa sensação desse estranho familiar como uma coisa negativa, como uma falta que deve ser preenchida por alguma coisa que nos é oferecida pelo mercado. E então ele tem medo do novo, ou melhor dizendo, a subjetividade, então esse sujeito ele tem medo, né, do novo, né? Então ele não consegue sem sofrimento deixar a estranheza do mundo contaminá-lo, né? De modo que a subjetividade fica então, digamos assim, com a falta. Ele produz uma falta, é isso, né? Uma falta que não existe, ela é produzida. Porque esse tensionamento, ele não é necessariamente ruim, ele é bom, ele indica que nós podemos viver num mundo com uma regularidade, que a gente consegue desenvolver artifícios para existir, né? Que o nosso corpo, né, e a nossa mente necessitam. E, por outro lado, a gente tem então esses abalos do mundo na gente, né, que produzem outras formas de existência. E isso poderia ser visto como no seu aspecto de potência, de vida, e acaba sendo percebido num outro sentido, né? Acaba sendo percebido como uma doença, acaba sendo percebido como uma falta,
né? E já que eu estou fazendo essa fala bem desordenada, porque, enfim, eu estava mais interessado em dar vazão ao meu desejo do que qualquer outra coisa, porque eu gosto muito desse livro, eu queria muito falar sobre ele. E eu tentei já escrever algumas coisas, uma resenha, mas eu não sei. Às vezes, quando a gente gosta muito de um texto, aí que fica mais difícil de trabalhar com ele, porque parece que o que ele tem é tão importante que é difícil da gente realizar o processo de seleção. Mas aos poucos a gente vai conseguindo, né, relativizar essas coisas. Mas essa é a sensação que ainda persiste no meu corpo, né, no meu saber intuitivo, como também poderia ser dito, conforme a Sueli. Bom, eu acho que eu me perdi um pouco, então o que eu vou fazer agora? Vou mostrar para vocês as partes do livro, tá? Então, aqui falei da editora, da N-1, como é que esse livro ele é um livro rizoma, porque ele é constituído de diversas matérias. Falei do prefácio, bom, falei de uma série de coisas. Então eu vou passar direto para a estrutura do livro agora, sem me alongar em cada uma delas, mas depois eu retorno, ou melhor dizendo, porque depois eu vou retornar a elas, né? Então, olha só, interessante, essa epígrafe eu acho que eu vou partilhar com vocês. É o seguinte, é uma epígrafe que faz referência ao Gilles Deleuze, que é do Gilles Deleuze e do Félix Guattari. Não sei se vocês conseguiram ver. Trata-se sempre de liberar a vida lá onde ela é prisioneira, ou de tentar fazê-lo num combate incerto. É um pouco isso que mesmo que o livro realiza, produz. Então, o primeiro ponto eu já falei para vocês, que é La Esquerda barro la Piel, que é um texto do Paul B. Preciado. O segundo é um prelúdio, palavras que afloram de um nó na garganta, que é bem interessante esse prelúdio. Ela fala justamente disso, de tentar dar passagem àquilo que está germinando dentro da gente. Então ela... Bom, depois eu disse que eu não ia ficar me detendo em cada um deles agora, porque eu vou falar separadamente. Então... o segundo capítulo é sobre o inconsciente colonial capitalístico. O segundo capítulo, depois que é um prólogo, é um prelúdio, o primeiro capítulo, desculpem. O inconsciente colonial capitalístico. Então depois ele é seguido de insurgências macro e micropolíticas, dessemelhanças e entrelaçamentos. E por fim não, né? Aí ele é seguido do quê? Acho que aqui então é o primeiro, segundo, o terceiro, né? Então o terceiro é a nova modalidade de golpe, uma série em 3 temporadas, né? E por fim chama finale, 10 sugestões para uma contínua descolonização, 10 sugestões para uma descontínua descolonização do inconsciente. Já que esse é o grande finale, eu vou ler um trecho dele para vocês, para a gente pensar assim de maneira aleatória. E a partir desse vídeo agora eu vou fazer alguns vídeos a respeito de cada um dos capítulos do texto da Sueli Hounick, tá bom? Então esse é um vídeo mais assim de apresentação, né? Porque eu queria mais, na verdade, começar a esquentar, a falar a respeito do pensamento da Sueli, e depois eu vou comentar o livro capítulo a capítulo. Um outro livro que eu estou pensando em fazer isso também é o Ética Bicha. Eu não sei se vocês conhecem. Parei que eu vou buscar ali para mostrar para vocês. Que também é da editora N-1, né? Foi escrito pelo Paco Vidarte, que é um Proclamações Libertárias para uma Militância LGBTQ. Eu li ele antes dele ser traduzido para o português, fiquei bem feliz que ele foi traduzido, o original dele é em espanhol. E é um livro de ética, e aí eu acho que eu vou fazer também um vídeo sobre ele, não sei o que vocês acham, né?
Bom, então acho que por enquanto é isso. Daqui a pouco eu volto falando de um novo capítulo do livro da Sueli.